Ser discípulo de Jesus não é apenas carregar uma Bíblia debaixo do braço ou frequentar um culto aos domingos. É um chamado à renúncia, um convite à transformação. É abrir mão da própria vontade para seguir os passos daquele que nos amou primeiro. Mas o que isso significa na prática? Como viver isso hoje em meio ao caos, às tentações, às distrações da vida moderna? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa jornada. Vamos entender o que é ser verdadeiramente um discípulo, o que Jesus esperava daqueles que o seguiam e o que ele espera de nós hoje. Este não é apenas mais um vídeo, é um chamado, um despertar, uma convocação do céu para a sua alma. Fica comigo até o final, porque a mensagem que você vai ouvir aqui pode mudar completamente a sua vida. Prepara o coração, respira fundo e venha caminhar comigo pela estrada antiga, a estrada estreita, a estrada dos discípulos. Se essa mensagem tocar seu coração, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo: Jesus, eu quero te seguir. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas e espalhar a palavra como nunca antes. Vamos juntos nessa missão. Ser discípulo de Jesus é mais do que ouvir seus ensinamentos. É viver como ele viveu. Ser discípulo é abandonar o comodismo e abraçar a cruz. É olhar para o mundo e dizer: eu não sou daqui. É ser estrangeiro nessa terra, cidadão do céu, peregrino em jornada. Em dias onde tudo é passageiro, ser discípulo é ser eterno. Não é sobre fazer parte de uma religião, é sobre pertencer a uma pessoa viva, que anda, que fala, que chama. Jesus nunca disse: sigam uma doutrina, mas disse: sigam-me. Isso muda tudo. Ele nos quer caminhando atrás dele, imitando seus passos, ecoando sua voz, carregando seu amor. Mas essa caminhada tem um preço, e poucos estão dispostos a pagar. Porque ser discípulo de verdade significa morrer para si mesmo, significa perder para ganhar, significa ser o último, o menor, o servo. Jesus não prometeu conforto, ele prometeu a cruz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Essa é a chamada, e ela é radical, é dolorosa, mas é gloriosa, porque quem perde sua vida por amor a ele, a encontra. Ser discípulo é ser moldado, e moldar dói. É ser quebrado, e ser quebrado assusta. Mas só o barro que aceita a mão do oleiro é transformado em vaso de honra. O mundo vai zombar, os amigos vão te deixar, você vai se sentir sozinho, incompreendido, rejeitado. Mas ali, no meio da rejeição, você vai encontrar o Cristo. Porque ele sabe o que é ser deixado de lado, ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é ser crucificado por amar demais. Quem segue a Jesus não pode amar mais o mundo do que o reino, não pode amar mais os desejos da carne do que a vontade de Deus. Não pode querer agradar homens e agradar a Deus ao mesmo tempo. Ser discípulo é escolher o céu, mesmo quando o inferno parece mais confortável. É andar na contramão, é remar contra a correnteza, é ser luz onde só há trevas e sal onde tudo está se corrompendo. A vida do discípulo começa no altar. Ali onde o orgulho morre, onde a vaidade se cala, onde o coração é despido, onde não há plateia, só Deus. A cruz é o palco do discipulado. Quem não passa por ela não segue. Quem não morre nela não vive. A cruz é o ponto de partida. E é nela que aprendemos a viver como ele viveu, a amar como ele amou, a perdoar como ele perdoou, a servir como ele serviu, a morrer como ele morreu, para depois ressuscitar como ele ressuscitou. E quando o mundo perguntar: vale a pena seguir Jesus? Você vai dizer: vale cada lágrima. Porque ninguém que deixou tudo por ele se arrependeu. Nenhum discípulo que chorou hoje vai deixar de sorrir na eternidade. Nenhum joelho dobrado em secreto ficará sem resposta no céu. Nenhum sim a Jesus foi em vão. Os discípulos verdadeiros não são os mais famosos, mas os mais fiéis.
Não são os que falam bonito, mas os que obedecem em silêncio. Ser discípulo é ser escondido em Deus, é ser conhecido no céu, mesmo sendo ignorado na terra. É ser gigante no espírito, mesmo sendo pequeno aos olhos humanos. E não se engane, seguir Jesus vai te custar amizades, status, oportunidades, elogios, mas você vai ganhar algo que o mundo jamais poderá dar: paz na alma, propósito eterno, vida abundante e, acima de tudo, comunhão com o Pai. O discipulado nos afasta do que é terreno, porque nos atrai para o que é eterno. Não tem como seguir Jesus e continuar sendo o mesmo. Ele transforma, ele renova, ele quebra correntes que nem sabíamos que existiam. Ele faz nova todas as coisas. Ser discípulo é ouvir a voz de Deus mesmo no meio do barulho do mundo. É andar pela fé, quando a lógica diz que não. É seguir mesmo sem entender. É obedecer mesmo sem ver. É crer mesmo quando tudo parece perdido. É não desistir mesmo com vontade de parar. O discípulo de Jesus tem cicatrizes, mas não se esconde. Tem feridas, mas continua amando. Tem lutas, mas não desiste do chamado. Jesus não chamou multidões, ele chamou discípulos. A multidão quer pão e peixe, o discípulo quer o mestre. A multidão vai embora na dificuldade, o discípulo permanece no deserto. A multidão busca milagres, o discípulo busca a cruz. Por isso escolha o discipulado, escolha a entrega, escolha o caminho estreito. Não vale a pena viver agradando ao mundo e desagradar aquele que te salvou. Aos olhos humanos, ser discípulo parece loucura, mas aos olhos de Deus é sabedoria. É andar por uma estrada que poucos trilham, mas que leva ao Pai. É viver com propósito, com verdade, com santidade. É estar separado, mas nunca sozinho, porque Jesus caminha com os seus. Ele vai à frente, ele abre caminho no deserto, ele dá força ao cansado, ele sustenta quando tudo desmorona. Quem é discípulo vive para fazer a vontade do Pai, mesmo quando dói, mesmo quando custa, mesmo quando ninguém entende, porque o verdadeiro discípulo tem os olhos fixos em Jesus. Ele não se distrai com o mundo, ele não se perde nas vozes, ele não se dobra diante do sistema, ele não se vende, ele não negocia sua fé, ele permanece firme como coluna do reino. Ser discípulo é ser confrontado, e quem não suporta o confronto não suporta a cruz. O Evangelho não veio para massagear o ego, veio para crucificá-lo, veio para destruir o velho homem, para matar a carne, para nascer de novo. O discípulo não vive em pecado, ele foge dele, ele chora por ele, ele se arrepende, ele corre para o Pai, porque ele não quer entristecer o coração de quem o salvou. É tempo de voltar à essência, de abandonar os palcos e voltar para o altar, de deixar os holofotes e buscar o secreto, de deixar o sucesso e buscar a presença. Discípulo que é discípulo não quer ser famoso, quer ser fiel, não quer aplausos, quer aprovação, não busca seguidores, busca seguir. Ele não vive de likes, vive de oração. Ele não prega o que agrada, prega o que liberta. Em um mundo que valoriza o exterior, o discípulo valoriza o coração. Em um tempo onde todos correm atrás de posição, o discípulo busca a submissão. Ele não quer estar no topo, ele quer estar aos pés do Senhor. Ele sabe que o maior no reino é o que serve. Ele entende que o caminho para cima é para baixo, que a grandeza está na humildade, que a vitória vem da renúncia. Discípulo de Jesus não foge da batalha. Ele luta com joelhos dobrados. Ele vence com lágrimas nos olhos e fé no coração. Ele não desiste da família, não desiste da fé, não desiste da verdade, porque sabe que o que o espera é maior do que tudo que pode perder aqui. Ele tem os olhos na eternidade e por isso não se apega ao que é passageiro. Se essa palavra está tocando o teu coração, eu te peço de novo, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa teu like e escreve aqui nos comentários: eu sou discípulo de Jesus. Vamos encher esse vídeo de declarações de fé.
Compartilha também com alguém que precisa ouvir essa verdade. Ser discípulo é aprender a ouvir mais do que falar. É calar a carne para escutar o espírito. É entender que nem todo silêncio é ausência. Às vezes é direção. Às vezes o céu está falando, mas só quem anda perto percebe. Quem caminha com Jesus aprende a discernir o invisível. Aprende que a vitória nem sempre é grito. Às vezes é lágrima contida. Que fé não é a ausência de dor, mas coragem de continuar mesmo com o coração sangrando. Discípulo que é discípulo carrega marcas. Marcas de lutas, de perdas, de recomeços. Mas também carrega os olhos cheios de esperança, porque ele sabe que não caminha sozinho. O Mestre vai à frente. Cada passo está contado, cada lágrima registrada, cada oração guardada. O discípulo sabe que está indo para casa, e quem sabe aonde vai, não desiste no meio do caminho. Mas não se engane, o discipulado não é uma estrada iluminada por aplausos. É caminho estreito, espinhoso, cheio de desvios, tentações, atalhos perigosos. Por isso o coração do discípulo precisa ser firme, precisa estar ancorado na palavra, enraizado na verdade, alimentado pela oração. Sem essas disciplinas, ele não resiste, ele se perde, ele tropeça. E muitos estão caindo porque deixaram de ouvir a voz do Mestre para ouvir os gritos do mundo. Quem segue a Jesus precisa aprender a dizer não. Não para si mesmo, não para o pecado, não para a vaidade, não para a fama. Discípulo não se molda à cultura, ele a confronta. Não se curva às tendências, ele as questiona. O discípulo vive em santidade, não como quem quer mostrar superioridade, mas como quem reconhece que foi salvo por graça, e por isso vive em obediência. A verdade é que o discipulado dói, porque ele mexe com o ego. Ele desmonta estruturas construídas pelo orgulho. Ele confronta o coração e mostra tudo o que precisa ser crucificado. Mas essa dor é necessária, porque só depois da cruz vem a ressurreição. Só depois da poda vem o fruto. Só depois do fogo vem o ouro refinado. O discípulo sabe disso, e por isso ele não foge do processo. Ele abraça, ele se submete, ele permanece. Discípulo verdadeiro não precisa de palco para servir. Ele serve no secreto, no escondido, lá onde ninguém vê, mas o Pai recompensa. Ele não serve por reconhecimento, mas por amor, porque entende que o ministério não começa no púlpito, começa no quarto, começa com portas fechadas, com lágrimas no travesseiro, com orações sussurradas. O discípulo sabe que sua força vem do secreto, é ali que ele é forjado. E quando a tempestade vem, porque ela vem, o discípulo não se desespera. Ele lembra que Jesus está no barco. Ele pode até dormir, mas nunca abandona. O vento sopra, as ondas batem, mas quem anda com Cristo sabe. O barco pode balançar, mas não afunda. A presença dele é mais poderosa que qualquer mar agitado. O discípulo se firma nessa verdade e não se deixa levar pelas circunstâncias. Ser discípulo também é estar disposto a ser rejeitado, porque quem anda com Cristo inevitavelmente vai incomodar, vai causar desconforto, vai ser perseguido, vai ser mal interpretado. Mas é justamente aí que a glória de Deus se revela, porque quanto maior a perseguição, maior a graça. Quanto mais escura a noite, mais forte brilha a luz. E o discípulo não recua, ele não negocia fé, ele não troca a cruz por conforto. E se porventura cair, e todos caem, ele se levanta. Porque discípulo não é quem nunca erra, é quem mesmo errando volta, chora, se arrepende e recomeça. Pedro negou, mas voltou. Judas traiu e fugiu. O que diferencia um do outro não é o erro, é a resposta ao erro. Discípulo de verdade não desiste, ele volta para o lugar do chamado, ele retoma o altar, ele se rende de novo. Jesus não nos chamou para sermos fãs, mas seguidores, não para admirar o de longe, mas para imitá-lo de perto. Ele não quer plateia, ele quer discípulos, homens e mulheres que renunciam a si mesmos todos os dias para viverem a vontade do Pai. Isso é discipulado, isso é evangelho, isso é reino. E essa geração precisa ouvir isso, precisa voltar ao primeiro amor, precisa reencontrar o caminho estreito que leva à vida, em um tempo onde tudo é rápido,
O discipulado é processo, é construção lenta, tijolo por tijolo, dia após dia. Não há atalhos, não há fórmulas mágicas, só a cruz, só a entrega, só a obediência, e só aqueles que perseverarem até o fim verão a recompensa. Porque a coroa não é para quem começa, é para quem termina. E nesse processo, o Espírito Santo é o nosso guia. Ele sussurra quando desviamos, ele consola quando caímos, ele exorta quando esfriamos. O discípulo aprende a depender dele, não das emoções, não dos homens, mas da direção do Espírito. Ele ouve, ele obedece, ele confia. E mesmo sem entender tudo, ele segue, porque sabe que o Pai sabe o caminho. Ser discípulo de Jesus é entender que o reino de Deus é inverso. Os últimos serão os primeiros, quem perde ganha, quem se humilha é exaltado, quem morre vive. O discípulo vive nessa contramão do mundo. Ele não busca ser servido, mas servir. Não busca ser grande, mas tornar Jesus grande. A glória que ele busca não é para si, é para o Cordeiro. Ele vive para fazer o nome de Jesus conhecido, não o dele. E quando chegar o fim, quando os olhos se fecharem, o discípulo não terá medo, porque ele viveu para aquilo, ele viveu para o céu. Ele andou com Jesus, aqui, para estar com ele, lá. E quando ouvir muito bem, servo bom e fiel, tudo vai ter valido a pena. Toda dor, toda renúncia, toda lágrima, tudo. Então, se essa mensagem te tocou, compartilha. Manda para alguém. Vamos espalhar essa verdade. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora, deixa seu like e comenta aqui embaixo. Eu quero ser discípulo de Jesus. Que esse canal seja um farol na escuridão, um eco da voz do Mestre, um chamado ao discipulado verdadeiro. Ser discípulo de Jesus é carregar uma chama no peito. Uma chama que não se apaga com o vento das críticas, nem com a tempestade das provações. É ter o coração inflamado pelo reino, mesmo quando tudo ao redor tenta apagar a fé. O mundo grita, siga seus desejos, mas o discípulo responde, sigo a voz do meu mestre. Porque ele sabe que seus desejos são enganosos, mas a voz de Jesus é segura, fiel, eterna. E quanto mais o discípulo anda com Jesus, mais ele se transforma. As palavras mudam, as atitudes mudam, a mente muda, o coração muda. Ele deixa de ser apenas alguém que fala de Jesus para se tornar alguém que carrega Jesus no olhar, no abraço, no silêncio, no jeito de viver. Discipulado não é discurso, é testemunho, não é performance, é essência, não é vaidade, é serviço. É uma vida que grita o nome de Cristo mesmo quando os lábios se calam. O discípulo aprende que a renúncia é diária, não é uma decisão tomada no passado, é uma escolha constante. A cada manhã, ele decide de novo, hoje eu morro para mim, para que Cristo viva em mim. E essa é a verdadeira vitória, não conquistar o mundo, mas conquistar a si mesmo, domar a carne, suportar a dor, escolher o bem quando tudo grita pelo mal. Isso é ser discípulo. Ser discípulo é também aprender a amar como Jesus amou, amar quem te fere, quem te despreza, quem te ignora, porque o amor do discípulo não é condicional, é sobrenatural, é um amor que vem do alto, que perdoa mesmo sem receber perdão, que estende a mão mesmo quando só recebe pedras, que abraça mesmo quando o mundo empurra. Esse amor não nasce da carne, ele nasce da cruz. E quando esse amor se manifesta, o mundo percebe que há algo diferente, porque não é comum, não é humano, é divino, é Cristo vivendo no homem. E esse é o maior testemunho de um discípulo, ser como Jesus em um mundo que despreza Jesus, ser luz na escuridão, ser ponte onde só há muros, ser vida em meio à morte. Ser discípulo é também aprender a esperar, a confiar nos tempos de Deus, porque o discipulado não é uma corrida de velocidade, é uma jornada de perseverança. Deus não trabalha no nosso ritmo, Ele trabalha no ritmo da eternidade. E quem anda com Jesus precisa aprender a descansar na sua soberania. Quando tudo parecer parado, Ele está agindo.
Quando tudo parecer perdido, ele está construindo algo maior. O discípulo amadurece no deserto, cresce na dor, se fortalece na espera. E quanto mais o tempo passa, mais ele percebe que a vontade de Deus é sempre melhor, mesmo quando incompreensível. Ele não se revolta, ele se rende. Ele não abandona, ele adora. Porque o verdadeiro discípulo não anda por vista, anda por fé. E mesmo quando as orações parecem não ter resposta, ele não desiste. Ele continua orando, continua jejuando, continua crendo, porque a fidelidade dele não depende do que recebe, mas de quem serve. Ele não adora pelos milagres, adora porque conhece o Deus dos milagres. Ele não serve por bênçãos, serve por gratidão. O discípulo vive com os olhos no céu, mesmo com os pés no chão. E quando vem a guerra, ele não foge. Ele luta com armas espirituais, com a palavra, com oração, com louvor. O discípulo não vive de emoção, ele vive de convicção. Não depende de aplausos, depende da presença. Não se alimenta de elogios, se alimenta da Escritura. Ele sabe que sua força vem do alto, e é por isso que ele resiste. O tempo vai passar, o mundo vai mudar, mas o discípulo permanece, porque ele não está fundamentado em areia, mas na rocha. Ele construiu sua vida sobre Cristo, e por isso a tempestade até pode vir, mas não derruba. O vento sopra, mas não destrói, porque quem vive com Jesus vive seguro. Mesmo em meio ao caos, ele tem paz. Mesmo em meio à guerra, ele tem descanso. O discipulado não é um caminho de vitrine, é uma trilha de renúncia, suor e lágrimas. Muitos querem os milagres, poucos querem a cruz. Muitos querem os peixes e os pães, poucos querem carregar a madeira do Calvário. Mas o verdadeiro discípulo não está atrás do que Jesus pode fazer. Ele está comprometido com quem Jesus é. Ele não segue pelos benefícios, ele segue por amor. Ele já entendeu que Jesus é suficiente. Se tiver só ele, é tudo. E nesse caminho, o discípulo aprende que as dores não são castigo, são lapidações. Deus não desperdiça sofrimento. Cada lágrima tem propósito. Cada dor é um chamado à maturidade. O que para o mundo é tragédia, para o discípulo é treinamento. Enquanto todos correm da dor, o discípulo a entrega a Deus. Ele a transforma em adoração, em rendição, em fé inabalável. O discípulo entende que o reino não é terreno, que as promessas não se limitam a esta vida. Ele olha para o céu, vive pela eternidade, e é por isso que ele é diferente. Não se corrompe por dinheiro, por fama, por influência, porque ele não é guiado por aquilo que passa. Ele é guiado pela verdade eterna, pela palavra imutável, pelo sopro do Espírito. Discípulo que é discípulo, ora, não por obrigação, mas por fome. Ele não sobrevive sem oração, porque sabe que é no secreto que a alma respira, que é na presença que o coração é curado, que é na intimidade com Deus que ele encontra forças para continuar. A oração não é rotina religiosa, é a conexão vital com o céu. Sem ela, o discípulo murcha, mas com ela, ele floresce mesmo no deserto. E mais, o verdadeiro discípulo não guarda o que recebeu, ele compartilha, ele prega com a vida, ele vive o que acredita e por onde passa deixa rastro de Cristo. No trabalho, na escola, na rua, em casa, ele é o mesmo, porque discipulado não é uma parte da vida, é a própria vida. É viver com Cristo, por Cristo e para Cristo, em todo tempo, em todo lugar. Ser discípulo é também enfrentar a oposição espiritual. O inferno não fica quieto quando alguém decide seguir Jesus de verdade. As batalhas aumentam, as tentações se intensificam, mas o discípulo não recua, porque ele conhece as armas da luz. Ele não luta com a força do braço, mas com a autoridade do Espírito. Ele não bate de frente com ódio, mas com amor. Ele não revida com ira, mas com joelhos no chão. O discípulo é treinado na guerra. Ele se torna soldado do reino, mas um soldado que não mata, salva, que não destrói, restaura, que não grita, ora. O campo de batalha dele é invisível, mas os frutos são reais. Ele vive para libertar cativos, para quebrar correntes, para anunciar o reino onde só há trevas. Ele sabe que cada vida tocada vale mais que todo o ouro do mundo. Mas para isso, o discípulo precisa ser cheio.
cheio da palavra, cheio do Espírito, cheio de compaixão. Ele não pode ir para a guerra sem estar vestido com a armadura de Deus. Por isso, ele se alimenta todos os dias. Ele não vive de pregação alheia. Ele busca revelação direta. Ele abre a Bíblia, ajoelha, chora, clama e Deus fala com ele, porque o céu responde quem tem sede. Discípulo verdadeiro é fiel no pouco. Ele não espera visibilidade para obedecer. Ele não precisa de plateia para servir. Ele é fiel quando ninguém está vendo. Ele é constante quando tudo parece parado. Ele é firme quando todos vacilam. Ele é aquele que continua de pé quando os outros caem. E quando cai, levanta rápido, porque ele sabe que o tempo é curto e o reino é urgente. O mundo precisa ver discípulos assim. Gente que não se vende, que não se molda, que não se rende à pressão do pecado. Gente que carrega a cruz com honra, que anda com Jesus com reverência, que vive com propósito. Esse é o tipo de crente que abala o inferno, que move o céu, que transforma o mundo. O discipulado forma gente forte, mas não forte de aparência, forte de espírito. Gente que ama, mesmo quando dói, que perdoa, mesmo quando é ferido, que ora por quem persegue, que não carrega mágoa, mas compaixão, que não quer justiça própria, mas misericórdia divina. Esse tipo de força o mundo não entende, mas é ela que sustenta o reino. O discípulo aprende a negar a si mesmo, a abrir mão dos seus direitos, a viver pela causa do Evangelho. E isso o torna livre. Livre das opiniões, livre das expectativas, livre das amarras do ego. Ele não precisa provar nada para ninguém. Ele vive para agradar um só, Jesus. E quando ele sorri, o coração do discípulo se enche. O tempo vai passando, o mundo vai se esfriando, mas o discípulo arde. Ele não se apaga, ele não esfria. Ele é como fogo contínuo no altar, porque ele escolheu todos os dias reacender a chama. Ele escolheu todos os dias voltar à cruz, todos os dias lembrar do preço que foi pago. Ele vive grato e essa gratidão o empurra para frente. Discípulo que é discípulo deixa legado. Ele não vive só para si, ele ensina a outros, ele discipula, ele levanta os fracos, ele restaura os feridos, ele encoraja os abatidos, ele se torna voz profética, farol em meio à escuridão, refúgio em tempos de guerra. Porque ele entendeu, ser discípulo não é um título, é um chamado. E se você ouviu tudo até aqui, saiba, o Espírito Santo está te chamando também. Chamando para perto, para mais fundo, para uma vida de discipulado real. Chega de viver na superficialidade, chega de ser multidão, chega de seguir de longe. É hora de andar com Ele, de viver para Ele, de entregar tudo, porque só assim se vive de verdade. O discipulado forma gente forte, mas não forte de aparência, forte de espírito. Gente que ama, mesmo quando dói, que perdoa, mesmo quando é ferido, que ora por quem persegue, que não carrega mágoa, mas compaixão, que não quer justiça própria, mas misericórdia divina. Esse tipo de força o mundo não entende, mas é ela que sustenta o reino. O discípulo aprende a negar a si mesmo, a abrir mão dos seus direitos, a viver pela causa do Evangelho. E isso o torna livre, livre das opiniões, livre das expectativas, livre das amarras do ego. Ele não precisa provar nada para ninguém. Ele vive para agradar um só, Jesus. E quando ele sorri, o coração do discípulo se enche. O tempo vai passando, o mundo vai se esfriando, mas o discípulo arde. Ele não se apaga, ele não esfria. Ele é como fogo contínuo no altar, porque ele escolheu todos os dias reacender a chama. Ele escolheu todos os dias voltar à cruz. Todos os dias lembrar do preço que foi pago. Ele vive grato e essa gratidão o empurra para frente. Discípulo que é discípulo deixa legado. Ele não vive só para si, ele ensina outros. Ele discipula, ele levanta os fracos, ele restaura os feridos.
Ele encoraja os abatidos. Ele se torna voz profética, farol em meio à escuridão, refúgio em tempos de guerra. Porque ele entendeu, ser discípulo não é um título, é um chamado. E se você ouviu tudo até aqui, saiba, o Espírito Santo está te chamando também. Chamando para perto, para mais fundo, para uma vida de discipulado real. Chega de viver na superficialidade, chega de ser multidão, chega de seguir de longe. É hora de andar com Ele, de viver para Ele, de entregar tudo, porque só assim se vive de verdade. Se essa mensagem mexeu com você, se algo dentro do seu espírito está dizendo, eu quero isso, então não espera mais. Se inscreve no canal agora, deixa teu like e comenta aqui, Jesus, eu sou teu discípulo. Vamos levantar uma geração que carrega a cruz com honra, uma geração que não se dobra, uma geração que vai até o fim. E não guarda aí só para você, compartilha, envia para alguém. Tem alguém perto de você que precisa ouvir essa palavra. Seja instrumento, seja resposta, seja discípulo. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se essa mensagem falou com você, saiba, não foi por acaso. O Espírito Santo está te chamando também para uma vida mais profunda, mais real, mais santa. Você não está sozinho nessa caminhada. Aqui no canal, somos uma família de discípulos que busca viver o Evangelho com verdade e amor. Sua presença aqui é importante. Seu comentário, seu like, sua inscrição, tudo isso faz parte de um propósito maior: espalhar a luz e a palavra de Deus aos 4 cantos do mundo. Que o Senhor te fortaleça, te levante e te encha de coragem para viver como verdadeiro discípulo de Jesus. E lembre-se, o céu está esperando você. Fique firme. Vamos juntos até o fim.